O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 9 de julho de 2025. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e por isso está vendendo seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado, na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com um detalhe: por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá. Sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. É isso aí, gente. Só aproveitar que é quarta. Quarta é dia de feijoada. E feijoada, como sempre, recomendação do chefe Matheus com uma réstia de coentro. Dito isto, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores, dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E peço a nosso Senhor El Cantare que não permita que justiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. E gente, estamos iniciando nosso programa do dia 9 de julho, o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, onde nós, os paulistanos, vencemos a batalha, vencemos, e o lado de lá teve que acertar os nossos termos para que a guerra se encerrasse. Nós vencemos. Bem, dito isto, voltamos ao estudo de as leis do inferno, do nosso amado mestre Ryuho Okawa aqui, gente. E dando sequência ao último programa da série em que eu estou tratando do sistema educacional japonês e, no caso, sistema educacional mundial. Isso é o governo mundial, a ideia da nova ordem mundial se estabeleceu. Mas antes de seguir, eu vou deixar uma frase no ar, que ela é muito importante. Ela era dita e redita pelo professor Olavo de Carvalho, uma frase de Augusto Conte. A política dos vivos é regida por escritores mortos. A política dos vivos é regida por escritores mortos, de Augusto Conte. Isso aí vocês vão entender no correr do programa o porquê disso. Por que isso é tão vivo. Vocês vão entender isso. Eu vou chegar lá. Mas eu quero tratar muito da questão do sistema educacional, porque o sistema educacional, muita gente fala, no passado a educação era melhor. Ela podia ser, como eu digo sempre, menos ruim. Menos ruim. Você tira o menos e continua ruim do mesmo jeito. E eu vou dar um exemplo. Eu estou lendo este livro aqui, A Era dos Festivais, de Zusa Homem de Melo. Eu não vou entrar aqui na questão ortográfica do fato do senhor Zusa ter uma certa dificuldade com a regência verbal, não se trata disso, mas vou chegar aqui num ponto que ele quer tratar do cenário, que são os anos 60, o cenário dos festivais, e ele acaba tendo que tratar do quê? Que ele não trata diretamente, que é o fato de que os festivais se tornaram panfletagem política. Ele só fala da questão da ditadura militar, que não era ditadura, era regime militar, porque tinha alternância no poder, embora fosse entre militares. Aqui nós por exemplo, no que se chama de democracia, na democracia vigente, é política. Seria a ditadura dos políticos, que você não tem candidatura avulsa. Você tem que estar afiliado a um partido político, você não pode se candidatar, ou seja,
Se a gente estabelecer a lógica dele, nós estamos numa ditadura política. E ditadura é um cara como um rei. Tivemos casos como Fidel Castro em Cuba, Mao Tse Tung na China, o Franco na Espanha, Mussolini na Itália, Pinochet, esse um ditador do bem, Pinochet no Chile. Isso é ditadura, tem um reinado. Troca. Tem alternância. E aí ele vai para o ponto que o regime militar fez os atos institucionais, o AI-1, 2, 3, 4, 5, e falando como se isso aí fosse uma questão autoritária, um massacre contra esses atos institucionais. Eles eram contra os bandidos, porque ele não fala que do lado de lá tinha nego assaltando, matando, estuprando, sequestrando, fazendo ato terrorista, explodindo bomba, matando um monte de gente. Eles não falam. Ele não fala, eles não tratam, esse pessoal não trata, não. Os militares fizeram isso, são muito maniqueístas. Eles gostam de um discurso muito maniqueísta e não conta a realidade. E isso o quê? É falha do sistema educacional, porque ele talvez não faça isso nem de propósito. Não me parece, analisando o texto dele, que ele faz isso de propósito. Mas acaba fazendo por quê? Por uma falha educacional de não entender que você precisa mostrar o que está acontecendo como um todo. Porque esses atos não foram criados do nada. O cara não acordou, vamos fazer o ato, o AI-1. O cara acordou, hoje eu tô nervoso, minha mulher tá de chico, eu vou fazer o AI-2. Não foi isso. Mas para isso você tem que entender o contexto da história. Isso é falha do sistema educacional. Agora vamos a ele. No último programa da série, eu tratei da influência de Jean-Jacques Rousseau no sistema educacional contemporâneo. E, antes de seguir, eu vou dar uma dica. Quando você for colocar seu filho em uma escola, faça para a diretora 2 perguntas. Primeira, quantos intelectuais essa escola formou? Segunda, destes, quantos passaram pela mão da professora que orientará o seu filho? É porque é importante você saber. Você saber como eu falo, se a ação condiz com o argumento. Se o professor é bom, quantos intelectuais ele formar, passa muitos alunos. Não, peraí, meu. O professor tem que ter interesse no aluno, na evolução do aluno, ou seja, no trabalho dele. Eu consegui ser um bom professor, eu consegui transmitir conhecimento, que aliás o pai pagou para que ele colocasse conhecimento na mente do filho dele, ou foi só encheção de linguiça, como eles fazem sempre. Uma panfletagem política com encheção de linguiça. E aí? Tá certo, porque eu digo, eles falam sempre que a religião é o ópio do povo, eu falo sempre que o comunismo é o placebo do povo. Não tem nada dentro. É uma linguiça mesmo. Ele foi encheção de linguiça. E aí? Vamos avançar um pouco. No livro Emílio da Educação, Rousseau, seu autor, faz a seguinte pergunta: de onde vem a fraqueza do homem? E responde: da desigualdade que se encontra entre a sua força e seus desejos. São nossas paixões que nos tornam fracos. Pois fora preciso, para contentá-las, mais força do que nos dá a natureza. Vou parar por aqui para analisar 2 pontos. Primeiro, Rousseau não crê na transcendência. Não crê que exista uma inteligência além deste plano. Nota. E esta inteligência é a garantia de que, ao chegar neste plano, o sujeito não cai em um mato sem cachorro. Tanto é que quem não tem cão, caça com gato. Segundo, por isso ele não entende que a natureza é o denominador comum da terceira dimensão. Isso eu já expliquei sempre, eu sempre explico. E isso eu fui entender isso quando fui ler A Origem das Espécies, que isso foi uma seleção natural das espécies. Natureza é o equilíbrio, é a estabilidade. O que gera a adaptação é a instabilidade. Por isso que eu falei, é a seleção artificial das espécies. Se você tem um cenário artificial, você tem que se adaptar a ele, porque a natureza o que é o equilíbrio. É o equilíbrio, tudo fica, se está equilibrado, tá tudo
parado, não avança também. Precisa de às vezes, um certo desequilíbrio para movimentar. Mas esse desequilíbrio sempre vai ser artificial, porque se a natureza é equilíbrio, qualquer coisa que não é natural é artificial. Parece que estou falando com retardado mesmo. De volta à resposta de Rousseau, diminui, pois, os desejos. Será como se diminui, pois, os desejos. Será como se aumentasseis as forças. Quem pode mais do que deseja, as tem. Ou seja, se você não tiver nada na vida, se conforme com o que sobra, se é que algo excede o que não existe. É que é um ponto curioso. Eu até não sei se vocês lembram que nós tivemos. Esse país aqui é um fenômeno. As pessoas, porque parece que as pessoas servem para o comando do país. Nós tivemos uma pessoa desagradável na presidência da República que disse: nós não vamos ter meta, mas quando atingir a meta, a gente dobra a meta. Ou seja, esse raciocínio, essa bobagem, cara. Esse raciocínio permeia o mundo, cara. Eu vou dar vou mostrar isso para vocês como é na prática. Segunda-feira, no programa de segunda-feira sobre o mestre Rio Rocal, quem é o mestre Rio Rocal, eu falei de uma análise do sistema educacional. Que o sistema educacional, eu falo sempre, não foi só por causa disso, é uma observação do mestre Rocal que vai ao encontro da minha, paralela. Que o sistema educacional é uma fábrica de aposentados. Desde que eu saí de casa, que eu comecei a interagir com as pessoas, eu sempre começo a conversar com as pessoas. Eu vou fazer isso depois que eu me aposentar. Não, isso é só depois que eu me aposentar. Só depois que eu me aposentar. É o que disse Rousseau. A fraqueza humana, na concepção dele, são os desejos. E não tenha desejo para você não ser fraco. Não tenha sonhos. Por isso que a escola é uma fábrica de aposentados. Eu digo sempre, aí o menino chega na escola, eles tiram os sonhos dele, amassam e jogam no lixo. Agora você vai estudar para ser um pagador de imposto, um escravo do Estado, e no fim da vida você vai poder se aposentar. Aí você faz o que você quer. Meu filho. Ou seja, o cidadão só vai poder pegar aquele embrulho, desembrulhar aquilo lá e ver os sonhos dele quando ele já não tem mais saúde, não tem força, não tem uma família para sustentar. Não, família não é ruim, não é isso que eu estou falando, mas a família implica em responsabilidades que quando ele é novo ele não tem. Exemplo, no Império Romano, eles pegavam para ser o corpo de legionários homens que não tinham família, não tinham mulher, não tinham filho. Por quê? Em geral eram os jovens que tinham energia, porque o cara ia pro pau brigando. Ele não tinha nada com o que se preocupar, então ele não tinha o que perder, ele tinha o que ganhar experiência, vitórias, ele era um guerreiro em busca de vitórias, sede de vitórias. Vou dar um exemplo disso, tem um amigo meu, ele é da PM, e ele me contou que ele foi para o serviço burocrático. Por quê? Porque ele foi atrás de um bandido, ele foi armado, a hora que ele virou, o bandido atirou. Ele, graças a Deus, tinha algum amigo, ele acertou a testa do vagabundo, mas levou um tiro no braço. E quando ele foi para o hospital, ele começou a pensar no filho dele. Ele falou, não, e se eu morrer, como é que vai ficar meu filho? Ou seja, a família pesa. A família pesa. Por isso, e aí eu explico sempre, o Império Romano ele foi para dentro dos muros do Vaticano. E eles puseram isso no corpo clérigo. Por exemplo, para ser padre, o padre não pode casar, o padre é celibatário, ele não tem família e não tem filhos. Muita gente fala, não, que eles querem o espólio do padre. Não sei, esse espólio do padre é o de menos. É o de menos. Eles querem uma pessoa que vá para o pau. Vá com essa mesma sede de converter pessoas à Igreja Católica, ao cristianismo católico. Ou seja, não se preocupe com família. Você acha que se o cara tiver um filho 40 graus de febre em casa, ele vai se preocupar com os outros? Como é que ele vai fazer uma extrema-unção? Como é que ele vai fazer uma missa?
ele tem que ir para a briga. Por isso que os padres são missionários, eles trocam os padres de paróquia. Eles não estão preocupados com o esporte, o cara tem menos, que a igreja conquista em doações é o que interessa. E para isso você precisa ter pessoas, o quê? Pessoas influentes. É sempre aquilo que eu falo, que eu explico. Influência não é dinheiro, dinheiro é ferramenta. Poder é poder, poder não é dinheiro, dinheiro é ferramenta. Influência é a capacidade que ele tem de usar. Poder é influência, influência é a capacidade que ele tem de usar essa ferramenta para fazer as pessoas irem do ponto A para o ponto B, ou seja, saírem de uma condição, digamos, que eles chamaram de paganismo, para se tornar o quê? Um cristão, convertido cristão. Mas você precisa ter bons padres, pessoas com capacidade argumentativa e intelectual, capazes de movimentar as pessoas. Você pega, por exemplo, recentemente nós tivemos fenômenos desses padres carismáticos, desde o padre Marcelo. O padre Marcelo é um fenômeno. Com a música, quantas pessoas ele não levou para o cristianismo com a música dele? Numa época que o cristianismo estava batendo de frente com a igreja protestante, com as igrejas de cunho pentecostal. Entende? Então é isso. Voltando para a frase de Augusto Conte. A política dos vivos é regida por escritores mortos. Quem que é o escritor morto? Rousseau. O que disse Rousseau? Diminui, pois, os desejos. Será como se aumentasseis as forças. Quem pode mais do que deseja, as tem. Ou seja, reduza, não tenha sonhos, não tenha ambições. Queira só uma aposentadoria no fim da vida, quando você não vai poder usufruir dela da forma como você deseja. Ok? De volta às leis do inferno. No decorrer do processo de transformar a Universidade Rap Science em estabelecimento de ensino reconhecido pelo governo, chegamos até a sofrer pressões políticas. O Ministério pressionou e sugeriu que seria melhor retirarmos nossa solicitação do que tê-la rejeitado. Ou seja, retira, se rejeitar não vai ter volta, ou seja, retira. Então decidimos fazer isso naquele momento e reconsiderar o pedido. Assim, as relações de poder e assuntos mundanos nos impedem de simplesmente buscar aquilo que é correto. Não podemos aceitar ser julgado por aqueles que estão do lado errado das coisas. Repito, não podemos aceitar ser julgados por aqueles que estão do lado errado das coisas. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O estamento burocrático foi tomado por quem está do lado errado das coisas. Quem tomou o estamento burocrático, quem comanda o sistema, está do lado errado das coisas. É gente, como eu falei, de péssima educação. Esse cidadão aqui era júri, trabalhou não sei se ele foi, não foi juiz, júri, mas ele estava na composição dos festivais aí que se tornaram panfletagem política. Se tornaram panfletagem política por quê? Porque eles deixaram. Simplesmente eles deixaram. Eles quiseram fazer um embate, não tem problema, quiseram fazer competição política, em vez de fazer competição musical, e deu no que deu. Acabaram com os festivais depois disso. E aí que é o ponto crucial. Por isso que eu falo, a Rap Science no Japão, ela tem, eu já falei isso outras vezes e falo de novo, a Rap Science do Japão tem um partido político. Eu sou contra uma religião ter partido político, por quê? Porque você vai ter que negociar. Política envolve negociação. E você vai ter que negociar com quem está do lado errado das coisas. Você vai ter que fazer concessões para gente que se orienta. Por quê? Por escritores mortos, escritores que foram de cunho demoníaco. Você pega um Rousseau, como eu falei no último programa, o cara tinha 5 filhos, pôs os 5 filhos para adoção. Como é que um cidadão desse vai educar as pessoas? Como é que ele vai educar um cara que não demonstrou amor pela criação, amor por alguém que era sangue do sangue dele, alguém que tinha aparência física dele? Ele viu que aquilo não mexeu com ele. Ele era um psicopata. Mandou jogar fora como se fosse lixo. Como é que ele vai
cuidar do filho dos outros. E ele põe essas merdas na cabeça do cara. Simples, ó. Diminui os desejos. Só diminui. Isso é Rousseau. E é isso que os professores põem na cabeça dos alunos. Por isso que eu falo, falei no último programa e falo de novo. Quando você for pôr seu filho na escola, pergunta se sua professora se orienta por Rousseau. A professora, sua escola se orienta por Rousseau. Se elas falam, ela segue o método russoniano, que é o do Paulo Freire, essa bosta. Eu falei Gilberto Freire erroneamente. Gilberto Freire é um bom homem. Paulo Freire é esse vagabundo aí, que criou esse método que não tem, que é não ter método. Ou seja, deixar a criança se estrepar. Aprendeu, aprendeu. Não aprendeu, vira mais um aí mais um aí. E daí que você não aprendeu? Você não tem sonhos, você não precisa de conhecimento para cumprir os seus sonhos. Então pergunta se ela se orienta por Rousseau. Depois, quantos intelectuais essa escola formou? E destes, quantos passaram pela mão da professora que orientará seu filho? Sempre em mente com a frase de Augusto Conte: a política dos vivos é regida por escritores mortos. Quem são os escritores que esses professores leem? E por aqui eu encerro o programa, o texto de hoje. Vamos dar sequência mais à frente da nossa série O Estudo da Palavra, As Leis do Inferno. Dito isto, é a hora de passar o chapéu. A hora que eu mais gosto e a hora que vocês mais gostam, porque é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. No caso, os meus livros, livro de um escritor vivo aqui. Escritor bem vivo, hein, meu? Escritor vivo. Quais são os livros aqui? A Máquina da Verdade. Desse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada, que isso aqui não tem afetação, isso aqui não tem vagabundagem nenhuma. Pode dar que a criançada vai gostar, eu escrevi para a criançada gostar de ler e pegar gosto pela leitura corretamente, mas para influir seu filho tem que te ver lendo. Eu falei isso para uma moça outro dia, falei, você está me criticando? Não, a criança aprende por mimetismo. Se ela vê o pai lendo, ela vai ler também. Aqui, ó. E para você ler, também tem um livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester, este para os adultos. Aí na sequência é o link do curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o capeta de casa. Tem que tirar o Satanás da escola e de casa, hein, meu? Tirar ele primeiro, tirar da cabeça do professor, que ele transmite as questões demoníacas para o seu filho. Lembre-se, eu vejo o pessoal da direita falando, não, quem tem que educar a criança é o pai. Meu, a criança passa mais tempo na escola do que na frente do pai e da mãe. Ela passa mais tempo na frente de um estranho do que na frente do pai e da mãe. Ela vai encontrar o pai e a mãe no fim do dia. Isso eles não estão cansados se preocupando com a aposentadoria. Eles já estão com ideia demoníaca. Aí tem ideia demoníaca na escola e em casa. Aí não dá. Aí não dá. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoio-se do blog O Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar sua contribuição para cá, colaborando com o Cuesta, e o PayPal para os nossos seguidores, os acólitos do estrangeiro. Não tem Pix no exterior, mas tem o PayPal para você nos ajudar. Aí tem o link da boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador, com letras de Mateus, meu álbum de rock em parceria com meu amigo Renato Pop, e o link do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta e coisa e tal, e pedir o contato do Naldo. Aí tem, por enquanto, o grupo do Cuesta no Facebook. Aí tem o grupo do Cuesta no X, o Pravda Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Com uma curiosidade, vai no X, o X temos uma surpresa lá, algumas pessoas usando o boné do Cuesta, assim tem o boné do Cuesta verde, e a camiseta do Cuesta, vai lá para vê-los. Ok, gente? Aí o grupo do Cuesta no WhatsApp. E aí, por fim, Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos, gente. Vamos lá hoje comer lá uma feijoada e conhecer o Naldo, conhecer o bar dele, você que quer empreender. Come lá uma feijoada gostosa e já começa a olhar, fala, vou derrubar essa parede aqui, vou mexer aqui, mexer ali. Aí. Hoje é um bom dia, feriado, não deveria ser feriado na minha opinião, mas 9 de julho, um dia importantíssimo, dia em que celebramos a memória
esses guerreiros paulistas que lutaram contra um ditador, Getúlio Vargas, esse sim um ditador do mal. E por fim, atenção, Denilson, próximo programa, no sábado, dia 12 de junho de 2025, vamos lá, As Engrenagens do Mal. Olha, velho, As Engrenagens do Mal, no sábado, dia 12 de julho de 2025, às 6 horas da tarde, às 18 horas, no sábado, dia 12 de julho de 2025, às 18 horas, As Engrenagens do Mal. Bem, gente, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!